Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados aqui, todos com o mesmo objetivo de aprender um pouquinho mais, e acima de qualquer coisa, colocar esse conhecimento em prática. É muito bom estarmos aqui mais esta noite, para que possamos ser agraciados com os ensinamentos de Jesus Cristo. Vamos pedir à nossa irmã Neuza que faça a leitura e que possamos, através dessa página, entrarmos no clima dos ensinamentos da noite e daqui tirar o melhor proveito. Boa noite a todos. Vou ler do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Manuel, a mensagem de número 103. Perante a multidão, e outros, zombando, diziam: estão cheios de mocho. Atos capítulo 12, item 13. A lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som, como de um vento veemente e impetuoso, e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos, encarregados de preservarem a divina luz. Realmente, são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Para esses, os reais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a unidade que se consacra ao bem, a fraternidade que se dá sem exigências descabidas e a fé que confia sempre, não nos as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres e inconscientes, se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Cercar-te-ão o trabalho, acusando-te de bêbado. Criticar-te-ão as atitudes, chamando-te covarde. Escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envilecimento, a tua renúncia significará incapacidade, a tua fé será interpretada a conta de loucura. Não hesites, porém, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos nas grandes praças, onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção onde estiveres. Porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Assim, então, vamos levar o pensamento ao alto para que possamos realmente
ser agraciado com as bênçãos celestiais, com certeza pairá sobre todos nós. Sabemos que, como disse a leitura, depende de nós confiarmos, de nós termos essa convicção e não deixar esses ensinamentos passar quebrando em nossas vidas. Pai amado, aqui mais uma vez, Senhor, nos encontramos reunidos em Teu santo nome, pedindo, Senhor, que nos proteja, que nos ampare, que nos dê, Pai, o discernimento para entender os Teus ensinamentos. Nos dê o discernimento, Senhor, para que mudemos as nossas vidas baseado na Tua lei, baseado nos Teus ensinamentos, Senhor Jesus. Pai amado, pedimos também, Senhor, que proteja e ampare o nosso irmão Gilbert, que nos trará as palavras benditas desta noite. E assim, Senhor, damos por iniciada mais essa etapa do trabalho da noite. E assim seja, Pai amado. Boa noite a todos. Vamos fazer um bate-papo para a gente fazer reflexões sobre qual o real valor da gratidão. Por que a gente, uma palavra tão forte que a gente ouve desde pequeno, principalmente quando os pais da gente falam que a gente deve sempre agradecer por tudo. A gente recebe algo, primeiro que os pais falam a gente. Como que se fala? Obrigado. Só que a gente, no decorrer da nossa vida, muitas coisas acontecem com a gente e a gente... Será que a gente conseguiu entender o que os pais da gente queriam dizer com essas aparentemente simples resposta de obrigado? Quando a gente busca essa palavra, gratidão, a gente vai achar lá no dicionário que é um reconhecimento de um benefício. E Jesus veio ensinar a gente que todos os benefícios ao qual a gente recebe, ou tudo aquilo que recebemos, que nem sempre a gente entende como benefício, acho que na verdade só vamos entender isso tempo depois, a gente deve ser grato. E essa reflexão que eu faço porque eu costumo sempre falar que as orelhas mais perto da minha boca é a minha, são as minhas. Né? Muitas das vezes a gente ouve comentários no nosso dia a dia, palestrante tal fala tal coisa, mas eu não vejo fazendo. A gente tem que entender que a gente precisa ser grato a esses palestrantes, independente se eles falam ou não, porque os palestrantes não são perfeitos. O único palestrante que nos considerava tal, que era perfeito, era Jesus. É Jesus. A gente estuda e busca temas justamente, pelo menos eu, ao qual eu mais preciso melhorar. E nessa eu já fico grato por ter sido convidado pelo trabalho, para o trabalho, por vocês. E essa reflexão nos traz o seguinte: no decorrer da minha caminhada, independente da idade de qualquer um, nós já paramos para ser gratos, por exemplo, à nossa vida. A nossa vida é igual reencarnação, o nosso caminhar. Nós já paramos para refletir que sem essa vida, que muitas das vezes nós desprezamos, nós desvalorizamos, nós não teríamos as oportunidades
oportunidades de aprendizado, de melhoramento, de correção das atitudes que um dia tomamos erradas. Sem essa vida, eu não conseguiria ir aonde Jesus disse que eu seria capaz. Vós sois deuses. Pode fazer tudo que faço e muito mais. Mas sem isso, eu não vou conseguir chegar. Então, às vezes, a gente fica meio fechado nesse mundo de gratidão. Aí eu me peguei no outro. Quantas vezes eu agradeci a Deus pela natureza? Eu vi uma vez na internet, que ela bem utilizada, é maravilhosa, uma pessoa falando: já imaginou que você reclamasse e fosse tirado? Reclama do pai e da mãe que te corrigiu, sai. Reclama do trabalho, perde. Reclama do amigo, fica solitário. Quantas vezes a gente parou para analisar que a natureza nos dá tudo de graça e nos ensina a vida de graça? E talvez eu não tenha tirado 10 segundos da minha existência para agradecer a ela. E eu não falo do ar que respiramos, não, porque sem ele, que é ela também que faz, sem nada nos cobrar. Todos os outros é alimento, é terra, tudo vem da natureza. Nós não seríamos nada. Inclusive, nós de lá viemos do mineral, vegetal, do animal, para chegar ao almoçar. E eu fiz várias, mas uma foi com relação ao meu trabalho. Porque às vezes a gente só reclama do chefe, reclama do emprego. Eu não tinha aptidão nenhuma, mas eu resolvi fazer um concurso público. Eu precisava ter uma estabilidade. E lá no concurso público, eu trato as pessoas mal, porque não era a minha vocação. Eu fiz só para o meu sustento. E a gente tem que ser grato a esse trabalho, porque ele vai trazer o nosso alimento de forma honesta. E que tem muitas pessoas que sem esse trabalho estão passando por muitos sacrifícios e muitas provas. O salário mínimo ele pode ser pouco, mas sem ele a dificuldade ainda é muito maior. Conheço pessoas que são assalariadas que se sentem felizes muito mais do que os abastados. Então não é a quantidade de dinheiro que você ganha mensalmente que vai te trazer felicidade, que vai te completar, que vai te dar amigos. Mas somos nós mesmos, nesta caminhada, com a forma que eu trato as pessoas, com a forma que eu me trato também, que vou trazer isso para mim. Quando eu sou grato, principalmente à minha existência e a mim, as coisas começam a dar um pouco, o olhar passa a ser diferente. Porque aí eu começo a entender que as oportunidades, como eu disse, que nos aparecem, se forem boas, mas quantas vezes as oportunidades que nos trazem vieram no dia a dia, que enfrentamos, que hoje a gente não lembra. Nossa, eu lembro que eu passei um sufoco, olha que época pesada, mas que foram aquelas pedrinhas que nos prepararam para a montanha que apareceu depois. Porque é assim, a montanha não existiria sem o primeiro grão de areia. Ela é formada por grãos de areia, terra. E assim também são as nossas experiências que nos fortalecem, que nos trazem experiências para que amanhã eu tenha o melhor discernimento
e eu possa fazer melhores escolhas. E muitas das vezes, quando as oportunidades não são boas, ao invés de eu parar, respirar, eu começo a reclamar. Não digo nem na hora ali da euforia, você vai lá, obrigado por esse problema aqui, quem vai fazer isso ainda? É difícil. Mas é você ter aquela paciência, resignação, de aguardar, ter fé. E continuar fazendo o seu trabalho, o seu caminhar, e aos poucos você começa a ver e a verificar, e isso a doutrina nos traz muito. Que ela começa a nos mostrar que não é só a nossa vida material. Por que eu falo só? Porque a gente precisa da vida material. A gente precisa estar aqui. O que a gente não deve é supervalorizar as coisas materiais. Mas não é errado a gente querer ter um conforto, querer dar um conforto. Não é errado. O que não pode é eu querer ter condições disso tudo, passando por cima de outro, com mentiras, enganando, trapaceando. E isso vai atingir pessoas que também precisamos ser gratos a elas. Aquelas que nos fazem bem, os próprios pais já educaram a gente, né? Da educação a gente agradece. E aquelas que a gente entende que pode estar nos fazendo mal, por que não ser gratos? Aí você vai falar, mas Gilbert, alguém me faz algo mal e eu preciso ser grato. Ele nos ensinou uma grande lição. Porque se ele fez algo que eu não gostei, ele já me ensinou que eu não devo fazer isso com o outro. Já é um motivo de eu agradecer a ele. Muitas das vezes pessoas são rudes no tratar porque foram criadas assim. Rudes na maneira de falar, fala um pouco mais, tonação de voz mais forte. Mas não é porque está zangado com a gente, ou porque é falta de educação. Não. Para ele, aquela pessoa, aquilo é normal. Ele foi criado naquele ambiente, ele cresceu, aí a gente começa a querer criticar. E os imprevistos? Será que eu já agradeci pelos meus imprevistos? O sinal fechado, quando eu estou com pressa? Quantas e quantas vezes nós já vimos, aí eu sempre falo, não é o espiritismo, é a vida, pessoas que perderam o ônibus e o avião caiu, o ônibus bateu. Aí depois que aconteceu, que ela reclamou do táxi, do marido que estava dirigindo, ou da esposa, reclamou de uma porção de coisa, porque perdeu o voo, perdeu o ônibus. Quando teve a nossa, olha o que Deus estava guardando para mim. Quantos sinais vermelhos, quantas carteiras, celular que a gente esquece, a chave que cai da nossa mão. Você vai correndo para o carro, quando chega no carro, esqueci a chave dentro de casa. Nos livraram de algo que sequer fazemos ideia. Kardec traz para a gente, lá no comentário, na pergunta 918 do Livro dos Espíritos, lá na parte terceira do capítulo 12, ele fala assim, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. É aquela caridade que a gente faz sem esperar nada em troca, nem mesmo um muito obrigado. Aí eu tenho que falar uma coisinha que eu sempre fiz, hoje eu não faço, tá, gente? Mas fiz muito. As pessoas paravam na ponta da calçada e eu conto isso direto. Acha que a gente vem aqui falar que a gente não tem nada, aqui não tem nada, pelo contrário, não tem nada imperfeito. Muitos defeitos.
eu parava o carro para a pessoa atravessar. A pessoa passava e não agradecia. Eu olhava, aí às vezes eu baixava o vidro, de nada, e aí um dia eu fiquei parado pensando, gente, a pessoa me pediu para parar o carro, gritou socorro, para, não, eu parei porque quis. Por isso que é bom os estudos. Ele está meu anjo da guarda, ó, só um cascudo, tá vendo aí? Quantas vezes você não falou, mas pensou, nossa, nem para dizer muito, nem para fazer assim com a mão, continua. Aí eu levo outra reflexão. Quem somos nós para saber quais os problemas aquela pessoa está passando? Que nem para o lado olhou. Às vezes você parou o carro porque seu instinto, seu anjo da guarda falou assim, freia, meu filho, que ela vai passar na frente de você. Aí você freia, a pessoa passa, nem olha para você. Às vezes ela não viu nem que tinha um carro vindo na rua. Mas eu nunca tinha parado para refletir sobre isso. Aí eu fiz muito? Não sei. Mas eu ter pensado, eu já fiquei, já não vou pensar mais sobre isso. Por isso que é importante a gente entender que a doutrina nos diz que estamos aqui para evoluir. Quando a gente começa a entender essa evolução, a gente vai entender que fazer o bem pelo bem é justamente você fazer ao outro o que quer que faça para nós. É conseguir olhar o dia a dia nosso sabendo que é passageiro, que é eterno, é a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. E às vezes a gente fica nessa visão limitada e a gente precisa ampliar essa visão, tirar essa visão só daqui, da terra, desse momento, que querendo ou não, ainda somos muito apegados à matéria, ainda somos muito materialistas. Aí você vai levantar, não, eu tenho 50 anos de doutrina, não é não? Eu não consigo imaginar minha vida sem minha mãe. Isso é o quê? Egoísmo. Ela não pertence a mim. Mas só em falar eu já vou, já quer até mudar. Porque minha filha é estudeira. Então, somos ainda um pouco materialistas. E precisamos entender que a gratidão, ela precisa estar sempre perto de nós. Tem uma frase que é atribuída ao William Shakespeare, que fala assim: a gratidão é o único tesouro dos humildes. Atribuída, tá, gente? Foi um hábito que eu peguei, que eu não sei se realmente ele falou, então criei esse hábito. Então, por que ficar só reclamando? Se todos temos a certeza que somos filhos de Deus, que somos espíritos imortais, que estamos encarnados aqui para aprender não só com o outro, mas conosco. Precisamos desenvolver a nossa disciplina, porque muitas das vezes nós deixamos de fazer várias ações boas pela invigilância, pela vergonha. Quer ver uma coisa boa simples? Se vocês quiserem, faz esse teste. Quando vocês estiverem andando na calçada, ver uma pessoa que você nunca viu, capricha no sorriso, faz assim, ó, bom dia. Se ela não der um pulo, você deu sorte. Nós não estamos, eu fiz o teste, né? Nós não estamos acostumados com isso. Se eu não te conheço, eu vou embora. E vocês vão se espantar com a reação, que muitos tomam um susto
Bom dia, e solta um bom dia que parece que foi um alívio. Tem pessoas perto da empresa que eu trabalho que eu não conheço. Mas de tanto eu fazer isso, quando ela já me vê, ela já vem, bom dia, já. Tá bom demais, tá? Isso são coisas que a gente vai vendo outras pessoas fazendo. E eu gostei de assistir muitas palestras, a gente ouve, vou fazer esse teste para ver. E realmente é verdadeiro. Gente, a alegria é contagiante, como o amor é contagiante, como os inversos também são. Você quer ver você começar a dar risada? Acabou que alguém rindo não sabe nem por que você está rindo, mas está rindo também. Se alguém estiver chorando, já chega, ó. Ele está chorando porque não sei, fulano está chorando ali, deve estar sentindo alguma coisa. Será que morreu alguém? Então, por que não contagiar a todos com bons sentimentos? A gente vai encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, que é a coletânea de prece, lá no item 28, também, coincidentemente, prefácio lá. Não se devem considerar como sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. O homem facilmente esquece o bem para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos, que se nos varreram da memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Eu falei um pouco antes sobre isso, mas eu gosto de fundamentar da onde eu tirei. E complementando essas sábias palavras, o palestrante espírita, que é o Wagner Ideal, ele tem uma página lá, um site do Consolador. Olha o que ele fala da gratidão. A gratidão é um sentimento que desencadeia o reconhecimento da necessidade da nossa reforma íntima, nossa mudança interior, e nos proporciona uma posição de aceitação frente às dificuldades, porque a gratidão nos oferece uma pequena e substancial amostra do que é felicidade. Quando você sente gratidão, você está concentrando sua atenção em Deus e nas bênçãos que Ele nos presenteia. Aí eu fiquei refletindo, depois de ver isso aqui, até quando eu vou deixar a ingratidão ficar perto de mim e algumas vezes tomar conta? Quantas vezes já planejei algo e não saiu como eu queria e eu fiquei chateado? É ou não é uma forma de ingratidão? E às vezes o objetivo foi alcançado. Aí quando a gente amadurece, a gente olha para trás e fala: nossa, obrigado, Pai, hoje eu entendo porque o Senhor me colocou aonde eu queria, porém de uma forma diferente da que eu queria. Mas enquanto estamos caminhando, principalmente se esse caminhar for da dor, a gente não entende. Seja na perda do doente, seja na separação de um relacionamento, seja na doença de alguém próximo. Como que várias vezes a gente refletir sobre isso. Lá na resposta da 937 do Livro dos Espíritos, eu só vou ler um trechinho porque a hora não ajuda muito. Sobre o que ela. A palestra é até 10 horas, até 10 ela fala assim: a ingratidão é filha do egoísmo. É forte
forte, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lei de causa e efeito. Já paramos para refletir isso também? Porque às vezes eu estou, por causa do meu egoísmo, da minha ingratidão, eu estou colhendo o que eu plantei. Porque é fácil culpar o outro, é fácil culpar meu companheiro, minha esposa, meu marido, meus pais, meus filhos, por A, por isso, por aquilo. Não é tema de hoje, mas eu tenho um trechinho que eu me lembrei, às vezes nunca é por acaso. Quantas vezes nós olhamos um filho colocando um pai no asilo? Nossa, como que ele teve coragem? Nós já paramos para refletir como esse pai educou esse filho? Eu sei que dentro das necessidades, a creche ajuda muito, precisa. Ponto. Mas e fora da creche? Eu mantenho ele numa creche, ele, filho ou filha, numa creche domiciliar? Uma creche domiciliar? Ou eu sou a creche dele e acompanho o desenvolvimento, o crescimento e a educação dele efetivamente? Dei sorte, na época eu não tinha. Ajuda muito, acalma, tá? Não estou falando, não sou contra, eu acho legal. A criançada hoje, meus sobrinhos, meu Deus do céu, dá aula disso aqui, 9 anos, não estou falando disso. Eu estou falando que você deixa, sai de casa, seu filho está dormindo, a babá leva para a creche, põe da creche, você chega, ele já está dormindo. É o primeiro ponto. Final de semana, você deveria ter um tempo, aí deixa ele lá, porque ele já está acostumado, você também não quer ter trabalho. Vergonha de falar, mas não, é isso. E aí? Quando esse filho cresce, já saiu até muito, e coloca você no asilo, ele nada mais está fazendo do que você ensinou a ele. Porque você viveu a sua vida colocando ele na creche e no celular. Aí agora, quando você está idoso, eu não gosto de palavra velho, vai reclamar que ele está fazendo o mesmo com você, te dá lá um tablet legal, toma aqui um iPhone de última geração, mas toma aqui também um quarto ali na casa de lar de idosos, nem no modo de chamar o outro nome, ele vai ficando velho, vai ficando cheio de Então, é muito complexo a gente tecer esses comentários. Eu só um adendo, porque a gente precisa entender, eu não vou me alongar muito, na hora já está indo embora, mas eu vou só ler mais um pedacinho aqui do Tênis Simeonato, que também é um site consolador. Eu gosto muito desse site. Compramos medicamentos para leve dor de cabeça. Todavia recebemos de graça a faculdade de articular, instante a instante, os mais complicados pensamentos. Gastamos estimáveis quantias para assistir a esse ou aquele espetáculo. Contudo, não nos atentamos à possibilidade de contemplar o solo cheio de flores e o céu repleto de estrelas. Pagamos para ouvir simples melodia de uma orquestra, no entanto, ouvimos diariamente a música da natureza sem consumir um centavo. Aí me veio outra reflexão. Eu sou grato aos meus sentidos, porque eu uso essa coisa linda de Deus. Vou revelar a verdade, desde os 12, 10, até antes. Mas eu sou grato a Ele, porque sem Ele, minha visão é horrível. Mas e as pessoas que não têm? Não enxergam nada, não ouvem, tem problemas de
locomoção. Mas quantas dessas pessoas, se você sentar para conversar, se sentem mais felizes e realizadas do que eu, que tem o meu corpo perfeito? Aquele que tem pouca visão, pouca audição, às vezes se considera mais realizado do que eu. E às vezes é realmente. Às vezes eu levo uma vida de amarguras só por causa desses sentidos. O próprio Paulo de Tarso nos ensinou: dai de graça aquilo que de graça recebeste. Aí eu fico pensando assim, eu tenho até um resumo de uma palestra aqui do Raul Teixeira, mas eu vou trocar, eu até brinquei com ela hoje quando eu cheguei. Nada é por acaso, eu só acredito mesmo. Eu estava em casa e uma companheira que não mora aqui no Brasil, no Instagram, postou uma coisa, eu gosto sempre de ouvir e ouvir. E é justamente agora que eu fui ler aquilo. Passou o olho que eu ia falar, ela se encaixa justamente aqui. A gratidão, como que ela é importante. Aí eu vou contar a história que eu ouvi. Um rapaz muito esforçado estava participando do processo seletivo de uma empresa multinacional. Ele tinha passado por vários processos, vários. A empresa é muito rigorosa. E o último processo era uma entrevista com o presidente da empresa. Aí o presidente pegou, olhou o currículo do rapaz, ficou lendo e falou assim: nossa, você sabe que você teve que passar por vários processos, vários candidatos ficaram para trás e hoje você está aqui comigo. Lendo o seu currículo, eu estou vendo aqui, que você deve ser, faço eu ideia, de família rica. Não. Mas a escola, a faculdade que você fez é muito cara. Seu pai que pagou? Não. Foi a minha mãe. Sua mãe trabalha em quê? Ela lava roupa. Lava roupa? É. Você algum dia ajudou ela a lavar roupa para poder custear os seus estudos? Não. Por que não? Porque ela pediu que eu me dedicasse exclusivamente aos estudos e aos livros. Que ela iria lavar roupa todos os dias até que eu conseguisse me formar em irmãos. O presidente olhou para ele e falou: rapaz, vou te pedir uma coisa. Eu só vou te dar a resposta amanhã, quando você retornar aqui. Eu vou te perguntar uma coisa. Você já lavou a mão da sua mãe? Ele falou: não. Então vá para casa, lave as mãos da sua mãe e amanhã você retorna. O rapaz não entendeu nada, mas querendo muito o emprego, sim senhor, foi embora. À noite eu chegar em casa, a mãe estava fazendo o quê? Lavando. Aí ele olhou: mãe, boa noite, tudo bem? Tudo. Mãe, posso te pedir um favor? Posso te pedir uma coisa? A mãe: pode, meu filho. Posso lavar as suas mãos? A mãe estranhou, mas pode, filho. Botou o banquinho e senta aqui, mãe. Ao pegar as mãos da mãe, ele percebeu que era toda atrofiada, cheia de cortes e marcas, inclusive faltando unha, de tanto lavar roupa, e a unha não crescia mais. E ele teve um acesso de choro muito forte.
virou para a mãe, até me emociona, que é pesado, e falou: mãe, hoje eu termino de lavar essas roupas, vai tomar seu banho, aguarda ali, que inclusive eu vou fazer o jantar para a senhora hoje. Assim foi feito. No outro dia ele foi para a empresa, o presidente, tudo bem? Tudo, lavou a mão das mãos da sua mãe. O que você tem a me dizer? Eu não seria nada sem o sacrifício da minha mãe. Você está empregado, porque eu não colocaria um diretor da minha empresa que não valorizasse o sacrifício dos outros em prol dele. Quantas vezes eu valorizei os meus pais, minha esposa, amigos, ou qualquer pessoa que sacrificou algo por mim, para que hoje eu tenha a condição que eu tenho. Hoje, para eu ir ao médico de manhã, junto com minha esposa, eu precisei que um amigo segurasse um pouquinho o serviço. E naquela, vou lá, marco a vez e volto, eu liguei, pode ficar aí, amigo. Eu vou segurar a onda aqui, qualquer coisa eu te digo. Ele sacrificou o tempo dele. E assim foram várias coisas. Se minha esposa não sacrificar a paciência, a tolerância para que eu tenha meu tempo para estudar, para montar minhas palestras, seria legal? Será que eu ia ter paz para conseguir? A vida é feita justamente de escolhas que nos levam a bons ou maus caminhos. E nessa hora é muito importante a gente entender que se eu não consigo valorizar aqueles que se sacrificam por mim, a quem eu vou valorizar? A quem eu vou ser grato? Ao ouvir essa palestra, me deu um filme, rebobinou um filme todo do sacrifício dos meus pais para eu e a minha irmã estudarmos. E o estudo não é só hoje que está difícil, não, sempre foi. Ou você fazia sacrifício para o seu filho estudar numa escola melhor, ou você iria talvez jogar a sorte no amanhã profissional dele. Claro que vai ter também a parcela de dedicação dos filhos, que tem escolas públicas ainda hoje muito boas. Mas o restante, será que eu parei para analisar que talvez meus pais um dia pudessem ter comido pouca comida para que eu tivesse me alimentado de forma melhor? Será que vocês já devem ter visto também na internet uma charge que o pai está com a criança no colo, com a roupinha, todo mundo estava com a roupinha nova, mas a roupinha era toda feita de retalhos, e o corpo do pai faltava opção de retalhos. Nesse caso era para um pai mesmo, é que fica ajudado a gente, né? Sempre a mãe. Então, ou seja, ele doou da vida, do tempo, do sacrifício, do trabalho, do esforço, para que o filho tivesse aquela roupa. É isso que aquela foto que você olha estava transmitindo. E para encerrar, para a gente terminar aqui, eu vou trazer uma reflexão. Se nós, vou mudar agora, se você, assim como eu, acordasse hoje somente com aquilo que eu agradeci ontem, como teria sido o nosso dia hoje? Se eu hoje acordasse
eu agradeci ontem, como teria sido o meu dia hoje? Então, diante dessas falas, diante da vida, gratidão. Diante das pessoas, gratidão. Diante do trabalho, gratidão. Diante de nós mesmos, gratidão. Diante de todos vocês que tiveram a paciência de me ouvir, minha gratidão pela oportunidade do trabalho, e que Deus possa nos iluminar, nos confortar para sermos cada vez melhores e cada vez mais gratos. Obrigado. E assim, então, vamos agradecer ao nosso irmão Gilbert e pedir que faça a prece de encerramento. E então ficaremos muito gratos aí pela presença, por esse estudo que vem nos auxiliar no nosso dia a dia, nessa reflexão aí da gratidão que é muito importante. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre amigo, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui conversando e refletindo sobre os ensinamentos dessa doutrina santa, essa doutrina que nos dá responsabilidades sobre o nosso caminhar. E junto de tudo isso, Pai, a nossa gratidão. Gratidão a esse planeta maravilhoso que o Senhor nos emprestaste. Gratidão, Senhor, a este povo. Tudo faz sem que nada precisemos pedir. Esse povo, Senhor, da mesma forma que nos conduz nesse caminhar, nos fortalece para que possamos cada dia mais evoluirmos. E sob as tuas bênçãos, ó Pai, possamos colocar em prática as tuas palavras, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Ó Senhor, que o Senhor possa abençoar cada irmão deste infinito amor, encarnado ou desencarnado, para que todos nós um dia, Senhor, também possamos estar em condições um pouco melhores, não para nos vangloriar, mas para ajudar aqueles que ainda caminham no desequilíbrio, a raiva, o rancor, o egoísmo. Aproveitamos esse momento, Pai, para no fundo do nosso coração pedirmos por todos aqueles irmãos que não valorizaram o quanto deveriam o seu corpo e interromperam a sua caminhada. Que esses irmãos do Senhor tenham os seus corações abrandados pela tua luz, estejam onde estiverem. E aqueles que ainda caminham conosco, Pai, que esta mesma luz possa encher os seus corações e tirar dos seus pensamentos essa vontade, essa ideia de interromper a sua caminhada praticando o suicídio. Fica conosco, Mestre, hoje, agora sim, assim seja.